pessoal, professor Estefânio Gama novamente, conversando um pouquinho sobre os movimentos sociais. Nos dois primeiros blocos nós tratamos dos movimentos, né? Falamos de sua finalidade, um pouquinho passando um pouquinho pela história dos movimentos. Agora chegamos no nosso terceiro bloco, que diz respeito aos nossos exercícios, ok? Separei exercícios somente do Enem para vocês, para que vocês possam perceber o quanto esse assunto ele é cobrado no Enem, ok? Então, acompanhe a leitura do enunciado da questão. Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações sexuais eram ilegais, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos em Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homens homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda piores para os seus semelhantes. A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária letra A, a ampliação da noção de cidadania, letra B, reformulação de concepções religiosas, letra C, manutenção de ideologias conservadoras, letra D, implantação de cotas nas listas partidárias e letra E, alteração da composição étnica da população. Então nós podemos ver que é uma questão do qual ele está tratando sobre o homossexualismo, né? A ideia de que era proibido nos Estados Unidos práticas homossexuais, mas no texto ele está sugerindo algo para nós, tá? E qual é a sugestão que ele está fazendo? Qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa a ampliação da noção da cidadania. O que isso quer dizer? Foi o último assunto que tratamos no nosso segundo bloco. É a ideia de que o homossexual, independente da prática que ele tem na sua intimidade, isso não faz dele menos ou mais cidadão. Ele é cidadão. E sendo cidadão, ele goza de direitos e deveres como qualquer outra pessoa. Então, o que ele está propondo é uma ampliação da noção da cidadania. No Brasil, desde 2011 é permitido, né, legalmente o casamento, civilmente, entre homossexuais. Nos Estados Unidos isso é mais recente, ocorreu em 2013. Tendo aquela ideia de que, assim como um indivíduo que é heterossexual tem o direito de se casar civilmente, né, frente ao Estado, o homossexual também tem o seu direito. Ok? Vamos então para a questão de número 2. Questão de número 2 diz assim: não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. O comando da questão diz assim: no processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para, letra A, diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados, B, para tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais, letra C, para difundir a democracia representativa como objeto fundamental da luta política, letra D, para ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos e, por fim, a alternativa E, para fragmentar as lutas políticas dos diversos setores sociais frente ao Estado. Esta é uma questão que ele está tratando a partir do processo de redemocratização, ou seja, do nosso país, ou seja, a partir de 1985, quando nós, então, nos livramos aí da ditadura militar, tá? E o que esse enunciado está nos levando a pensar? Qual a contribuição que os movimentos sociais acabam tendo, tá? Dentre as alternativas apresentadas, a alternativa correta é a alternativa B.
tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. O que isso quer dizer? Quer dizer que o indivíduo pode reivindicar, o indivíduo pode manifestar, o indivíduo pode demonstrar a sua indignação política a qualquer momento. Significa, a ideia da democracia, o exercício da liberdade por parte do cidadão. E comumente, fazendo isso de uma maneira organizada, os movimentos sociais acabam então participando desse processo. Então é a ideia dos movimentos sociais contribuírem para que a democracia seja exercida não somente no ato do voto, mas a qualquer instante. Por que a qualquer instante? Porque a todo instante eu sou cidadão. E sendo cidadão, eu gozo, eu desfruto do direito do exercício da minha liberdade. Então perceba que o movimento social ele fortalece a democracia, tá? Ele acaba fortalecendo o processo democrático do nosso país, ok? Feito isso, vamos para a nossa questão de número 3. Diz assim: na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de construção democrática. Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática porque: letra A, porque determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. Porque aumentam, alternativa B, o clima de tensão social na sociedade civil. C, porque pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. D, porque privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais. Alternativa E, porque propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. Esta questão aqui, o que está sendo cobrado nela, foi inclusive um dos primeiros assuntos que nós tratamos, foi no nosso primeiro bloco, quando nós falamos sobre a ideia da finalidade dos movimentos sociais, a função que ele acaba exercendo, né? A finalidade que o movimento social acaba promovendo em meio à sociedade. Tá? Trazendo essa informação à sua memória, fica mais fácil de apontarmos que a alternativa correta é a alternativa C. Pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Foi o que eu disse a vocês inicialmente. Quando o Estado, quando os nossos representantes não estão sensíveis às demandas, às reivindicações, aquilo que é necessário para a população, o que é que essa população faz? Ela se organiza, ela se movimenta. E diante disso, ela apresenta as suas reivindicações. Ela pressiona o Estado para que, de fato, os seus anseios sejam atendidos, as suas necessidades sejam atendidas. E aí, então, o Estado vai estabelecer essa negociação e vai perceber, então, que é necessário avançar, né? Mais uma vez, trago a questão do próprio casamento LGBT, né? O movimento social reivindica e o Estado atende esta reivindicação, ok? Ficamos por aqui, finalizamos então o nosso assunto sobre movimentos sociais. Espero ter ajudado e espero revê-los em breve. Um abraço e até mais.